Olá, Smart Cities and Happy Citizens Brasil. O meu nome é Manuela Cunha, falo-vos do Porto, Portugal, e vou-vos falar um pouquinho de liderar com propósito num mundo em transformação. As cidades inteligentes precisam mais do que nunca de líderes humanos. Vivemos num tempo em que as cidades respiram tecnologia, mas muitas vezes sufocam a humanidade. Onde a pressa se tornou a norma, o silêncio é quase um luxo. E é neste cenário urbano, em constante transformação, que se torna urgente falar de propósito, autenticidade e coragem. Os líderes de hoje necessitam de investir um tempo razoável a tratar de medos, sentimentos, porque isso irá permitir poupar tempo em gestão de comportamentos completamente ineficazes. Quando falamos de liderar com propósito, falamos de algo que vai muito além das funções, dos títulos e até das metas, que não se resumem exatamente a números. Falamos de essência que nos move, da coerência entre o que acreditamos e o que fazemos. Liderar com propósito é escolher servir os outros, mesmo e principalmente quando não temos todas as respostas. Requer muitas vezes abraçarmos a vulnerabilidade, que significa efetivamente sentir. E recorda-me António Damasio, que nos diz muitas vezes: somos máquinas de sentir que pensam. E nada como utilizar uma metáfora para vos explicar aquilo que eu quero dizer. E quero-vos contar uma passagem de um livro de Mia Couto que me inspira solenemente, a história do embondeiro que sonhava pássaros. Esta árvore imensa, enraizada na terra, que todos os dias invejava os pássaros que pousavam nos seus ramos, sonhava ser leve, voar, descobrir horizontes. Um dia, um pássaro pousou-lhe num ramo e disse-lhe: cada ser tem o seu dom. Os pássaros podem voar efetivamente, mas não podem fazer sombra nem acolher ninhos. E foi aí que o embondeiro percebeu que o seu sonho de voar não era sobre o outro, mas sobre ser inteiro naquilo que já era. Também ele poderia voar quando se permitisse viver com verdade e com o seu propósito. E vocês não imaginam como ter claro o propósito nos serve de âncora na nossa tomada de decisões. O propósito é o fio condutor que nos orienta quando tudo parece mais ou menos incerto, é o que nos impede de desistir quando a pressão aumenta ou quando o caminho exige escolhas difíceis. Num mundo em aceleração constante, o propósito é a âncora que nos devolve ao essencial. É também o que diferencia líderes que apenas gerem processos dos que inspiram transformações. E por vezes é tão difícil ter a coragem de ser. Por isso deixa-nos contar um pouquinho da minha história pessoal. Também eu, há uns anos atrás, geria uma agência imobiliária de uma rede numa zona de referência do Porto. Acumulamos prémios, éramos uma referência na rede, mas eu não estava particularmente feliz. Havia a pressão dos números, na equipa, no recrutamento, no imperioso, porque sim, a única baliza de análise era o desempenho com base na faturação. E eu tomei a decisão de enveredar por outro caminho. Tomei, em época de pandemia, a decisão de alinhar a minha vida profissional com o meu propósito, que era fazer e criar uma empresa, a minha marca pessoal, que visse as pessoas de uma forma integrada e de uma forma muito mais consciente. Foi precisamente com esta minha necessidade de alinhar a minha empresa com aquilo que é verdadeiramente o meu propósito e com esta cultura de inclusão que me trouxe hoje aqui a falar-vos sobre liderança corajosa nesta conferência. E eu oponho liderança corajosa à liderança tradicional. Enquanto a liderança tradicional se baseia no controle, na previsibilidade e na busca de resultados tangíveis a qualquer custo, a liderança corajosa, por outro lado, assenta na vulnerabilidade, na escuta ativa e na confiança. Enquanto a primeira se apoia na autoridade, a segunda floresce na autenticidade. Ser um líder corajoso é ter a humildade de dizer não sei e a sabedoria de criar espaço
para que outros também possam brilhar. Vivemos tempos que exigem muito mais do que líderes técnicos, exigem líderes humanos. Ser autêntico é um ato de profunda coragem, é liderar com propósito, é uma forma de resistência num mundo que nos convida constantemente a ser outro. Porque liderar com coragem é, no fundo, a mais bela forma de ser autêntico. E como é que nós fazemos esta ligação da minha palestra sobre liderar com propósito e coragem com aquilo que nos traz aqui, que são as Smart Cities? As Smart Cities nascem da tecnologia, mas só se tornarão efetivamente humanas através da liderança. A inteligência nas cidades mede-se pela sua capacidade de integrar pessoas, valores, e essa integração começa nos líderes. Só existem cidades inteligentes com líderes conscientes. E por muito que as cidades evoluam com sensores, dados, biometria, é na qualidade das decisões humanas que se revela a verdadeira inteligência coletiva. E aí sim, com boas decisões, teremos cidadãos felizes. E regresso ao embandeiro. A melhor forma de ser feliz é voar com consciência do dom que possuímos e com a coragem de ser verdadeiros. A todos vocês que estão aí no Brasil, desejo-vos uma excelente conferência e que saiam daqui excelentes decisões conscientes.